amo. Também, né? Acho Ou que seja, todo mundo já sabe. umas também, 3 que horas, eu acho que vai durar esse episódio. Também acho. Preparem aí. A edição que se vire. Podemos? Vamos lá? 3, 2, 1, gravando. Olá, eu sou a Flávia Alessandra. E eu sou a Júlia Costa. Somos mãe e filha. E esse é o Pé no Sofá. Pode. Um programa para você se sentir em casa. E liberado para conversar sobre qualquer coisa. E hoje estamos místicas. Uau! Tchararam! Júlia Costa. Quem já tá nesse sofá com a gente há algum tempo sabe que acreditamos e muito em astrologia, né? E superstição e outras coisas. E o que o seu mapa diz sobre você, mocinha? Me conte. Ah, meu amor. Que eu sou uma drama queen, não é mesmo? Pra quem não sabe, eu sou peixes com ascendente em câncer e lua em escorpião. Então, é tipo assim, chororô, 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 on. É muito drama, muito sofrimento, muita nostalgia, muita melancolia, né? Tudo que a minha mãe tem de bem resolvida e de frieza, eu não tenho, de racionalidade. E o seu mapa, Flávia Alessandra? De frieza, Júlia Costa. Mãe, é que como é que fala- você abre assim o Você nosso fala que você não é fria, pote? mas é que pra mim, né? Você é muito sensível. Você é sensibilidade à flor da pele. É isso. É. Isso A Poliana é vai falar que é bom. Isso é maravilhoso. Eu sou geminiana com ascendente em Sagitário e lua em Escorpião. Sou uma pessoa agitada, ativa, que gosta de Comunicativa. fazer 20 mil coisas ao mesmo tempo. Comunicativa, não sou fria, como minha filha disse. E adoro viajar, me aventurar. Eu acho que é o meu lado sagitário. E é isso. E eu quero saber muito mais, entendeu? É isso que eu Você quero. sempre acreditou em astrologia, né? Eu peguei muito Sempre. isso com você. Eu tenho um mapa desde quando eu nasci. Quando eu gente. nasci, minha mãe fez um mapa pra mim. Então eu tenho um mapa desde novinha, que volta e meia eu volto lá e releio, que é aquele mapa completinho. E hoje em dia ela deixou comigo. Mas é isso mesmo. Você já fez mapa, por acaso, de ficante ou de namorado? Cara, não, porque eu tenho um pouco de vergonha de parecer meio psycho, perguntar a hora que a pessoa nasceu. Ah, é? Ah, fica um pouco sem graça. Mas, tipo, eu sei o signo, né? Eu descubro o signo, normalmente. E aí, tipo, a única coisa que eu uso o Facebook é pra descobrir data de aniversário das pessoas. Pra saber o signo. É o único motivo que eu ainda uso o Facebook. E aí, eu uso o Facebook pra descobrir. E aí, a partir disso, saber pelo menos o signo. Mas o mapa inteiro eu fico um pouco sem graça. Interessante isso. Você já é casada, né? Então, o que bate no seu mapa e no do Tiano? Porque é um geminiano e um taurino, né? Pois é. Eu quero, inclusive, trazer esse assunto em pauta, porque outro dia fizeram até uma comparação de como é o relacionamento de Gêmeos com o Touro, que teoricamente não daria certo. Papai é taurino, né? Meu pai é taurino. Taurino mesmo. Tiano também é taurino. Mas você sabe que eu acho que o Otaviano nunca fez o mapa, porque ele nem sabe direito o ascendente dele. Não acredito. Mas ele não é tem gêmeos muito- no ascendente dele, certamente. Muito comunicativo. Muito comunicativo. Jujuba, assim que conheceu o Tiano, muito engraçado. Ela pequenina, 6 anos. 7 anos, 7 anos e tal. Aí a gente saindo, passeando as primeiras vezes, aí ela voltou para casa e falou assim: mamãe, ele é muito legal, mas ele adora fazer amizade, né? Que ele para conversar com todo mundo. O Tiano para conversar com todo mundo desde sempre. É impressionante. Energia social sempre lá em cima. Ele gosta de fazer amizade mesmo. Mas é uma coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer um mapa dele e eu tenho que descobrir quais são os nossos pontos e onde que ele tem que ceder e me obedecer. Que É uma boa. é uma boa. Porque através do mapa eu digo a ele, tá vendo? É muito melhor. Consegue manipular ele. Eu sou muito melhor nisso aqui. Então, toda Sim. hora que eu falar de decoração de casa, que ele adora se meter, por exemplo. Organização na cozinha.
Organização do estúdio, entendeu? Ele não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Sai jogando tudo fora, desfazendo, depois a gente precisa. É um perigo. Então, aí eu digo, isso aqui sou eu, porque eu sou melhor nisso. É bom acreditar numa coisa para além do que a gente vê, né? Eu acho maravilhoso a gente acreditar. Isso não é a fé? Total. Acho maravilhoso, mas eu, assim... Mas eu acho que a astrologia ainda tem embasamentos científicos, assim, porque, cara, a Lua influencia na maré, sabe? As fases da Lua influenciam na maré, o céu influencia na maré, a gente nas vê. Nas mulheres, o nosso ciclo menstrual é a cada palpável, 28. Sabe? Então, como é que não vai influenciar na nossa personalidade? Eu também acredito. Eu acho muito. Eu tinha que ter trazido pra cá, sabe quem? Seu avô. Papai é um cético de astrologia. E a gente ficaria... Mas porque assim, por que não? Porque ele é um cético de astrologia, mas ele é comandante de navio, né? Então ele ao mesmo tempo... Exato, porque ele domina as estrelas, cruzeiro orientação de uma época que não tinha radar, essa automatização toda, que era tudo em cálculo, Então ele domina isso e ao mesmo tempo ele acha muito engraçado acreditar em astrologia. Mas é uma geração, né? É uma geração? É? E ele é ex-militar. Será? Não sei. Eu sei que eu sempre acreditei. Sempre acreditei. Uma outra coisa que a gente não vê, mas tem influência... isso é bom. É a intuição. Isso é muito bom. Você tem muito. Você acha? Acho, porque você é muito sensível e sensitiva às pessoas. Quando eu falo que essa sua sensibilidade é algo positivo seu, é porque você consegue detectar nas pessoas qual é o ponto daquela pessoa que é sensível, o que aquela pessoa está precisando ouvir naquele momento. Você compra uma plaquinha que a pessoa vai gostar, que às vezes simboliza mais do que um presente wall, sabe? Você tem uma leitura. Eu prefiro, tipo, um presente, sei lá, que você fez, ou que você olhou e lembrou de mim, do que uma bolsa de não sei quantos. Mas não só isso. Mentira, que você gosta de uma bolsa também. Não, eu gosto. Eu gosto, mas eu prefiro quando é o presente com significado afetivo. Na próxima vez eu vou botar a bolsinha dentro de uma bolsa pintada. Você não faz por as mim. Coisas manuais? Olha, eu gosto. Me aguarde. Você não me dá nem mais cartinha, não, mas bilhetinho. Eu vou botar todos os meus presentes têm bilhete. Dentro de uma coisa pintada. Eu gosto de todos tá vendo? os meus bilhetes. Fala da tia Keila, que ela escreve bilhete pra tudo e tá aqui me cobrando, ó. Mas eu sou igual a minha tia. Ela é pisciana também. Mas enfim, Keila. Eu não sei se a minha intuição... Eu tenho dúvida de quando... Eu, por exemplo, não sei diferenciar intuição de noia. Intuição de pensamento intrusivo. Mas é difícil, é um limite ali. Eu nunca sei quando é um pensamento intrusivo. Outro dia eu até tava vendo... No Noia, eu estava vendo um episódio que era justamente sobre isso, desse limiar. Quando que é noia e quando que é intuição. Então, eu tenho muito essa dificuldade. Mas é difícil. Mas é algo muito precioso que a gente tem e que a gente deve ouvir. A sua já te livrou de alguma furada de amor ou de trabalho? Eu acho que já me livrou de várias, mas eu também já caí em furada, né? Então, são muitas na vida, né, amor? Nem todas a gente vai ter a percepção e tudo bem, tudo bem. Você lembra quando a gente contou aqui por alto? Eu não lembro qual foi. Foi com a Lolô, eu acho com a Luísa, quando você foi fazer vestibular? Que eu levei os meus pêndulos, meus cristais. Só não levei incenso porque não podia. Mas levei tudo que eu tinha direito. Levei terço, levei guia. Tudo que eu acredito para apelar para o universo. A gente apela para o universo. E no final você voltou super tensa porque a moça falou que não ia poder usar nada daquilo. Ela falou, tem que liberar a mesa. Só deixa, por favor, a bique azul. Falei, aí ela voltou... Mãe, não sei, eu tô com uma sensação que não tá boa, porque eu não consegui usar o pêndulo para equilibrar a prova no final, o cristal não ficou em cima da mesa. Falei, amor, mas estava com você, já estava ali próximo, já levou a energia. Você já fez promessa para conseguir alguma coisa? Porque eu, por exemplo, para entrar pro Alto da Compadecida, que era um grande sonho meu, eu fiz promessa que eu ia ficar sem Coca Zero. Eu sou viciada em Coca Zero. Eu fiz essa promessa. E a nossa roteirista maravilhosa, Mari Faria, também comentou. Ela é taurina, importante.
frisar isso aqui. E ela fez promessa, ela foi pra Bahia e ela fez uma promessa, ela ficou sem acarajé, 1 mês na Bahia sem Menina, comer eu acarajé. vi isso no post dela, eu fiquei boba. Muito difícil. É muito difícil, porque se eu fico 24 horas na Bahia, Você já quer um acarajé. seja 10 da manhã o horário que eu vou ter de oportunidade, eu já tomo café de É, a acarajé. gente passeando por Santa Teresa, viu uma carrocinha com escrito acarajé, já queria. É uma loucura. É, já fiz promessa, sim. Já fiz promessa, eu acredito. Acho que tem que ser isso, a gente abrir mão de algo que é muito fundamental pra gente, que a gente se sacrifica. Já fiz. Várias. Sou eu, né, que tenho que falar. Bom, o nosso Pé no Sofá Pod, ele nasceu pra gente no dia 6 de dezembro de 2024. Foi quando a gente gravou. E para o mundo no dia 30 de janeiro de 2025. Ou seja, é meio sagitário, meio aquariano, né? É. Mas vamos saber o que isso significa com o nosso convidado, que sabe tudo de astrologia, que é divertidíssimo, de entretenimento. Que a gente se diverte no Instagram, né? Muito! Posso chamar? Deixo para você essa honra, Júlia Costa. Pode entrar, Vitor de Castro, maravilhoso. Pé, aqui podemos. No sofá. Pé no sofá, pé no puff. Onde você quer. Tô em Onde casa. você Eu vou fazer assim, quiser, ó. aqui, ó. Amo. Ah, pode botar Pode no botar aqui. puff, onde você quiser. Não, não vou em botar, cima não, da é tão cadeira. chique. Ah, não. Cara, vocês para. fizeram muito Casa Vogue brasileira, né? Não é? Artista brasileira. Aí vai ver, olha, vamos conhecer a casa das A gente meninas. valoriza, Não né? é, a gente gosta. Cara, é o mínimo, né? Artistas, gente né? Tem essa coisa. Artistas. né? Sim, daqui a Verdade. pouco a gente levanta, fica girando, faz a Letícia Spiller, a gente é desses. Amo, Sim. amo. Pra fazer um show lá na Vitória descalça. Sim, olha só, sentar assim, entendeu? Puxa um carrão, começa a É, tocar. sobre isso. Humberto Carrão entra a qualquer momento pra sambar com a gente. Sim, Eu gosto amor. disso também. Que lindo, gente. Amei, obrigado. Ai, que delícia. Bem-vindo. Que maravilhoso ter você aqui. De um Ai. assunto que a gente ama. É. Cara, e é Ama. um assunto tão polêmico, né? Porque astrologia é isso. A gente que gosta, não tá nem aí. A gente só gosta, fala, né? Faz as nossas leituras através da astrologia. Quem não acredita em astrologia é quase como se fosse uma ofensa. Às vezes eu chego É. alguém e falo, mas qual que é o seu signo? Eu não acredito. Não foi isso que eu perguntei. É, amor, calma. Pô, calma, ei. Entendeu? Então, eu acho que é um tema polêmico, é por isso que eu gosto. Que, aliás, quer trazer? Quero. Eu acho que, ia- acho que vou é bom adiantar expor. um É. assunto. Tá. É. Porque estavam querendo me gongar aqui na produção. Por quê? É. Porque eu falei aqui na nossa abertura de embasamento científico, e aí já vieram aqui me censurar, que eu sou muito censurada aqui nesse podcast. Quer fazer um protesto? Aí já Você quer... qualquer dia eu faço. Tá bom. Aí já vieram me censurar aqui e falar: embasamento científico, não. E aí, você pode. É verdade? Não Cara, tem quem nenhum foi que embasamento falou? É. Você quer nomes? Quem que foi? Quero nome. Queremos nomes. Quem que é? Mari Quem que é? Faria e Rafael Mari Almeida. Faria, Ah, Rafa entendi. Almeida, Rafa São os meus Matos. maiores censuradores. Seus aqui. maiores censuradores. Eu inventei. Ah, mas eu amei já. Cara, então, é mentira dessas pessoas, entendeu? A astrologia tem muito embasamento científico, entendeu? Muito. Obrigada. Ela não é uma ciência, é considerada uma pseudociência, exatamente porque não existe uma comprovação do que a astrologia acredita. Mas não é porque você não consegue comprovar aquela tese que quer dizer que ela não tenha um embasamento científico. Então, a astrologia, ela nasceu completamente da astronomia, que é totalmente científica. É. Sim. Então, quando a gente pensa em toda a base da astrologia, é na ciência, é na astronomia. Quando a gente fala de movimentação de planetas, quando a gente fala de previsões do que vai acontecer em cada um dos astros, tudo isso tem um embasamento científico. Onde a astrologia vai indo embora da ciência e vai chegando mais perto da espiritualidade na fé? Quando a gente começa a pensar em todas essas movimentações e interligar com algo que acontece aqui com a gente. Aí isso a gente interliga porque a gente acredita. Aí eu não tenho como te comprovar, sendo que está no campo da fé, está no campo Sim. do espiritual. Agora, ele parte de algo científico. Então, falar que assim, galera,
acha que é astrologia, você chega, você recebe, Plutão vem e te avisa. Não. Não. Inclusive, astrólogos são matemáticos maravilhosos, porque tudo na astrologia É matemática. 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 É conta. É. Eu saber. Aí, quem já fez mapa astral com E se astróloga você fizer sabe. mais de uma vez, vai ser a mesma coisa. É. É, Cara, um sim, matemático. porque é conta. É. Então, a É. pessoa, para descobrir o ascendente, aí ela tem que fazer a conta, pega o horário, pega os minutos, pega isso, pega aquilo. Então, assim, astrólogos, quem faz astrologia como uma profissão séria, são pessoas. Sim. Geralmente são pessoas inteligentíssimas, são pessoas que têm conhecimento histórico, porque a astrologia ela também entende assim, tá, 2025 tá acontecendo alguma coisa que lá na Revolução Francesa também aconteceu, então a pessoa precisa ter esse conhecimento histórico. Sim. Então assim, ó, quem quer que seja que falou isso, Querendo me gongar? não vai, ó, É isso. Aqui não. Aqui É não. isso. aqui não pode. É isso. Amém. Sim. É outro podcast. aqui não pode. É isso. E aí falando. Desculpa. Não, eu ia falar. E aí, já com esse embasamento científico, então… melhora a personalidade de um sagitariano ou de um aquariano para o nosso podcast? Cara, eu acho que as duas são assim, né? Vamos imaginar, né? São personalidades muito interessantes, muito próximas, inclusive, né? É. Porque a gente tá falando Desapegadas, né? desapego, a gente tá falando de signos comunicativos que gostam de histórias que eu nunca ouvi, de pessoas muito diferentes, gente que gosta de culturas diferentes, entendeu? Mas, na astrologia, quando a gente vai falar de mapa astral, a gente sempre fala do nascimento. Então, assim, quando é que botou no mundo? A gente fala menos sobre a gestação, que às vezes a gente vai na ideia. Eu tive a ideia aqui eu produzi, mas assim… Então é aquário. Quando se tornou Dia 30 de público, janeiro. 30 de janeiro. O que é Aquário. ótimo que a gente tá nesse ano, nessa era bem de aquário mesmo, entendeu? Aquário tem uma coisa que difere muito com Sagitário. Os dois gostam de culturas novas, de coisas… novidades, entendeu? Só que um tem mais ideias fixas, que é Sagitário. Então, Sagitário é como chama isso? O ancião, sabe? A pessoa que ela guarda o conhecimento. Então, ele quer ir numa outra cultura para ele aprender. Aquário quer uma nova cultura para ele ensinar. É diferente. Nossa! Entendeu? Tanto é que Aquário, o símbolo de Aquário é o aguadeiro. Ou seja, a pessoa que pega a água e leva para outras pessoas. Então, É fluido, né? já que vocês podem escolher, escolhe Aquário. Aquário. Sim, que daí quem assiste sabe que vai conhecer gente nova, vai ter história diferente. Sim, muito bem Vários nascido, então, aprendizados, esse adorei. nosso podcast. Muito, eu amei. Nasceu Amei. muito bom. É. E é um podcast mãe e filha, conforme você está vendo, onde a ideia aqui é a gente falar de assuntos com as visões das gerações diferentes. E tudo ok. E a gente entender melhor. Diferentes mais ou menos, né? Que você é bem nova, né? Não. Sim. Tem o dobro de idade da Jujuba, mais que o dobro. Mas continua sendo nova, é que ela é uma criança. É que a minha alma é nova. Sim. Então. O quê? Não, é porque isso é total Ponto a sua sensível. série do Instagram de Total, mães. total. De É. signo. Que é a E Geminiana. era isso que eu ia pedir, amor. pois é. Pra você, porque a gente se acaba com aquela série As Mães os signos das mães. Aham. E eu sou a mãe de As mães de cada gêmeos. signo. Cara, a mãe de gêmeos é a mãe jovem, né? A filha, né? É a mãe e filha, né? Que chega uma hora, que você ainda vai viver isso. Chega uma hora que a filha ou o filho, né? Vai Eu já chegando vivo numa isso. idade… Você já vive? Já. De ter que puxar a mãe e falar assim, mãe… Calma. Se comporte. Aí você Minha faz… mãe comprou no shortinho mais curto que o meu. pra Que usar. isso, Uma E tá calma. certíssima, você viu o tamanho. É. Eu, se tivesse uma bunda desse tamanho, usaria também. Aí eu, assim, sábado, ó. cansada, mãe, vamos assistir um filme? Vamos Hoje tem sair. Sai do Salgueiro. Eu falei, meu Deus. Cara, Entendeu? Quer me Uma adotar? energia. Entendeu? Quer me adotar? Vem pra mim, vem Sim, pra com mim, que eu vou certeza. amar. Mas é isso, é essa energia que geminiano quer tudo. Porque tudo interessa. Então, assim, não tem tudo nada… interessa, é verdade. O que às vezes é um grande problema, É. porque Ela falta quer fazer critério, tudo. né? Falta tempo, às vezes. Tempo pra fazer tudo. É. E na hora de escolher, fala assim, mas por que ter um se eu posso ter tudo? E fala assim, então, mas aqui você não vai poder ter tudo, você não vai ter esse tempo. Você sabe que eu tenho um grande amigo na minha vida, que é meu sócio no salão, Marcos Proença.
E ele sempre lembrei fala dele pra também. mim a frase: Flavítia, não dá pra ter tudo. E eu falo pra ele: dá sim, eu quero. Ou seja, para de querer abraçar o mundo. Quantas É. vezes você já ouviu isso? Fala assim, Flavinha, mais um projeto. E você faz, mas é que eu tenho um dia É. livre, entendeu? Então, assim, eu acho que isso Ela. que é interessante, né? O geminiano, ele sempre parece jovem. Sempre parece. Não importa a idade que ele tem, ele sempre parece porque tem um lugar da juventude que é eu querer me aventurar. Aham. Eu querer uma coisa diferente. Hoje eu faço isso, amanhã… Eu não gosto de estabilidade. A gente conecta, geralmente, estabilidade a pessoas mais velhas. Aposentadoria. E isso é uma coisa que geminiano não tem. Porque ele vai se aposentar de uma coisa pra Gente, fazer outra. Total. Não é pra descansar, Meu entendeu? Deus, total. Então, assim, eu costumo falar que a mãe geminiana, ela é a mãe que cansa. Que você fala, deixa eu descansar um pouquinho. E a Quando mãe, você pô, fala assim, vai fazer atividade, vai fazer balé, vai fazer judô, vai fazer não sei… Cara, a minha Giana, quando eu era criança… claro! Porque, na verdade, a sua mãe queria estar fazendo tudo isso. Eu fiz! Mas queria fazer de novo, entendeu? Eu falei, "Ih, foi ótimo. Bota a filha. Gente, Eu acho bom. Mas eu acho ótimo, assim, porque tem aquelas mães que parece que morreram e esqueceu de deitar. Que é tipo assim, ai, que é aquele lugar da mãe clássica. Ai, eu acho que eu vou ser assim. Amiga, não. Mentira! Aprende Acho que não. em casa, muito melhor. Mentira, vai ser nada, vai ser nada. Mas ela fala pra mim, mãe, para quieta. Calma. Eu dei uma placa pra ela. Dias de descanso não são dias de descaso. Pra ela colocar no escritório dela. E ela colocou? Não. Ainda Não, não, eu tenho que arrumou pendurar, tempo ainda não pra arrumei pendurar. tempo pra pendurar. Mais tempo pros outros 35 projetos. Ah, mas deixa, pra que pendurar essa merda? Entendeu? Não, Pra- vou não. pendurar. Não, vai Vou pendurar só pra ela pendurar. não ficar chateada. Vou Porque assim, pendurar. pô, deixa sua mãe viver, imagina, maravilhosa. E Ela não já a para. filha pisciana, Pois não, né? é, Vamos vamos olhar pra lá. ela, né? Conte. Porque é isso, né? A pisciana, além de com ascendente em câncer, não precisa chorar. Mas a pisciana com ascendente em câncer é um apego. É uma coisa… É uma delícia. Uma delícia, né? Assim, é ótimo que a mãe geminiana tentando fazer a filha viver e a filha tentando voltar. Entendeu? Então, é realmente assim, ai, vou fazer um podcast, será que eu não posso fazer com a minha mãe? Que aí eu me sinto tão em casa, aí senta no sofá. Aqui você foi ao entende? contrário, aqui eu consegui roubar ela, na foi você verdade. que… É. Eu, poxa. É que ela queria mais um projeto, né? E É ela que eu queria com trabalhar você. com ela. Ah, e você não queria ou não? Não, eu A gente queria tava também, encontrando o que poderia ser. É. Até chegar num lugar que é uma casa. É. Num sofá, com mãe e filha. Gente, vou chorar também. Você disse que eu sou fria. Você viu? Você não se acha fria. Eu não me acho fria. Eu me acho certeira, assim. Ela é prática. Eu sou prática. Mas é que- Chorou, limpou a lágrima, tá vendo ali. Então, é que isso pra gente… Eu sou câncer com ascendente em câncer, lua em câncer, né? Gente. Pra gente, você entendeu? Pra gente, quando a pessoa fala assim… Ih, meu amor, eu chorei e segui a vida, eu já acho ela fria. É. Que pra mim não tem. Assim, É. entre eu chorar e seguir a vida, às vezes tem 6 meses. É. Aí minha mãe falou assim: você já tá triste, por que você vai assistir um filme triste e botar uma música triste? Eu falei, Porque é uma delícia! eu quero viver a tristeza. Cara, quando eu era adolescente, coisa de adolescente que eu não tenho nem ideia. Eu lembro que uma vez eu tava tão triste, sei lá, qualquer merda, eu não sei, mas eu tava tão triste que eu sentei, abri uma lata de leite condensado. Abri uma Leite A lata gente condensado, ama, é a o gente meu vira leite fraco. condensado, assim, a gente ama. Abri uma A lata gente de leite ama. condensado. Botei pra tocar. Faço muito isso. Botei pra gente ama. tocar Amor. Kelly Clarkson, Because of You. E eu chorei. E eu achei uma delícia, porque a gente bota pra fora. Aí tem um lugar de quem gosta, de quem é drama queen, igual você tava falando. Aham. Tem um lugar que a gente chora. Aí parece que você tá vivendo aquela sensação de quase morte, que você sai e você se assiste chorando. Aham. E você pensa, gente… Que coisa maravilhosa. Eu já imagino assim, ó, um plano fechado do meu rosto, com a caindo a lágrima lágrima. caindo, a maquiagem borrando bem bonita. Só a gente sabe o gosto que sabe, tem. Amor, o gosto Entendeu? Que tem, E é um gosto ótimo, que quando termina o diferente. choro, eu já chorei tudo. É, Mas às vezes tem até um pouco mais, né? Que se a gente forçar… Sempre tem, né? Sempre tem. sempre tem. Sempre tem. Tá Mas vendo? ela Então, gosta de viver isso mesmo. É, de minha mãe quando fala tá assim. sofrendo, aí ela chega…
tô muito mal. Preciso ver um filme pra eu chorar muito. Mas Eu falei, você tem Lua em Escorpião também. A Lua em Escorpião, ela traz uma intensidade dos sentimentos. Gosto muito, amo muito, quero fazer, tô muito afim. Você sente isso? eu sou muito em Intensa. tudo. Como diz meu marido, eu sou assim, pra festa do pijama da minha filha. A gente compartilha a lua, né? Personagem de uma novela importante. Eu vou com a Sempre. mesma intensidade. De festa de pijama, joias de titia, Exato. sempre tem a Entende? intensidade. Entendo. Pra quê? Pra Mas quê? eu- Não, acho ótimo. Eu sou assim. eu E o sou seu assim. marido é taurino, sua lua é em Escorpião, oposto, tá tudo bem. Tá tudo Ai, tô ótimo. gostando. Já tá vendo liga, hein, Love? Você tá vendo? Já tá vendo liga na gente. Depois de É claro, quase- aliás, você que tá assistindo não tá vendo, mas atrás dessa câmera aqui que eu tô olhando, tem um display. Que é tipo um Otaviano Costa Gente, em faz tamanho muito- real, de papelão. É em Então muita- miniatura, aquele não é em totem. tamanho real. Eu vou até botar ele do nosso lado aqui depois. É do nosso Li Léo, que é a novelinha que a gente faz, o sitcom com um UOL. Sim. E a ele gente- é. Ah, então não é desse tamanho, ele é maior. Ele é maior. grandão, Acho que nem ele é tipo da sua você. altura. É. Quanto que você mede? 1,86. Ele tem 1,90. É. Ó, mão. É, você também, então enorme. É uma o miniatura, display uma é brincadeira. miniatura, sim. Mas é engraçado porque ele tá ali atrás, aí parece que a gente tá falando. E ele tá em observando. algum momento ele. É que ele é legal, ele ia participar, né? Então. E ele vai. Agora, a maioria das pessoas quer saber sobre a astrologia por conta da vida amorosa, não é? Sim. Que eu acho que a Engraçado. vida amorosa, você sabe que só durante a pandemia que não. Que durante a pandemia todo mundo queria que a astrologia respondesse quando vem a vacina, quando é que acaba. Esse mundo vai acabar. É, como se a astrologia fosse a OMS. Agora, no geral, a vida amorosa, ela é o que deixa a gente indeciso. O que deixa a gente ansioso. Então, eu vou procurar o tarô, eu vou procurar runas, eu vou procurar búzios, eu sempre vou procurar alguma coisa que me diga, é o homem da minha vida. Sim. Entendeu? Então, Sim. quantas pessoas me procuram pra saber, mas Gêmeos e Touro funciona? A pessoa quer saber como se a gente representasse só o nosso signo. Né? Então, assim, como E se tem fala um Não é além, mapa inteiro Aham. ali. graças a Deus, por que senão trás, Touro e né? Gêmeos tem nada a ver. Meu Deus. Você entendeu? Então, assim, falar, pô, então. Mas é porque você não representa Gêmeos. Você é uma pessoa. Quando você faz um mapa astral que você descobre Lua, Marte, Vênus, Mercúrio, você vai descobrindo a junção dessas coisas. Então, assim, quem é Gêmeos com Lua em Escorpião vai ser diferente de uma pessoa que é Gêmeos com Lua em Aquário. Vai ser Sim, outra pessoa sim. totalmente diferente. E na hora que a gente bate os mapas, que chama sinastria, né? Faço o seu mapa, faço o mapa dele, bato. É nessa hora que a gente tem que prestar atenção. Então, quem procura astrologia querendo saber de combinação, já chega com os dados todos. Gente, eu nunca fiz, eu tenho que fazer. Eu Cara, e o às vezes até Otaviano. melhor não fazer, né? Vai que você pode descobre gerar alguma coisa. Nossa, que nem aquela série da alma gêmea, do teste. Se você Entendeu? faz ou não. Já faz tantos anos que vocês estão juntos, precisa. 18. Não, tem até um meme. Psicologicamente 40, mas 18. Tem um meme na internet agora que é muito bom, que é a pessoa jogando tarô. Aí a taróloga falando, então, na verdade, ele não é o amor da sua vida. Baralha essa porra aí de novo. Ih, joga de novo. Não é nada. Saí. Não, tem uma amiga minha taróloga que ela até faz esse meme, assim, que toda vez que ela coloca, a pessoa manda jogar de novo. É que não é o que eu queria ouvir. Não ouviu o que eu quis. Entendeu? Joga de novo. Eu aprendi que assim, vocês estavam falando de intuição, eu ouço o que a pessoa tá falando, também ouvi na minha própria intuição. Então, se eu sentir que ela tá falando isso, mas talvez ela tenha sentido isso, mas não necessariamente. Se eu não tô sentindo, Porque pra cada um é uma coisa também, né? não dá pra gente achar também que uma outra pessoa vai ter o poder de dizer que eu não combino com alguém que tá me fazendo bem, com uma pessoa. Porque Ô, Pois é, gente, ou exato. que combina pelo tempo X. Será que não é isso? Você entendeu? Aquele tempo, porque as aquela pessoas falam passagem assim, na vida, não é uma não coisa deu pra certo sempre, o seu coisa- casamento da sua mãe e do seu pai. Deu certo por 10 anos. Eles ficaram 11. juntos 11 anos. Cara, acabei de me divorciar. Tive uma filha. Então, não é sinônimo de dar Poxa. certo? Essa menina linda, talentosa. Obrigada. Você entendeu? É, Chorona. Se não, Cara, ó, eu acabei… Bebezão. Eu acabei… O quê? Um bebezão. Esse bebezão lindo. Aperta essa bochecha, que menina linda. Mas assim, eu acabei de me divorciar. Fiquei 10 anos juntos.
que em anos gays é bodas de ouro, né? 10 anos, né? E aí, ai, que Mas é pena verdade, que não é uma deu raridade. certo. Aí eu fico, não, mas espera. Deu Deu certo, muito, gente. 10 anos! Fala, pô, deu muito É. certo. A partir do momento que a gente não quer mais estar junto, É. tem que entender, vai cada um para um lado, muito obrigado, seguimos. Agora, eu vou ficar julgando que foi tempo desperdiçado. Então, assim, acho que a gente também pode gastar nosso tempo com coisas que falam, não vai dar certo. Mas deu certo por 10 anos. Total. Maravilhoso. Pois é. Porque Mas- como diz a nossa roteirista, quando parte do princípio que eu estou falando, no meu caso, né? Quando eu vou fazer mapas de homens héteros, ou seja, Você tem isso, já é né? uma dificuldade aí. Você tem isso, é ótimo. Ou seja, todos os 12 signos, né, segundo Mari, já vão ser, já é um problema, Já, independente porque qual é o signo. Porque O cara é signo hétero, homem hétero, Siga no homem. a mulher hétero, cara, eu me compadeço muito. Obrigada. Entendeu? Porque assim, vocês estão no mapa da fome. muito É difícil. difícil. Eu muito acendo uma vela todos os dias, pedindo para que Deus elimine todas vocês. Não, que elimine eles. Mas é porque é isso, é muito difícil. Tem uma amiga minha que fala, cara, não importa o signo. O fato de ser um homem hétero, eu já tenho que ficar com o pé atrás. É, E tá exato. certíssimo, porque a gente tem que estar vacinado. Exato. Entendeu? Agora, se é um homem hétero aquariano, É isso que eu ia perguntar. E se for um Pode homem hétero ser com mapa pior. ainda difícil, como nada é lidar? tão ruim que não possa ser pior. É. Entendeu? Então, assim, O meu primeiro namorado era um homem hétero aquariano. E aí? Me traiu horrores. Ah, ele era? E ele não devia estar nem aí. Me traiu horrores. Tem gente, não existe signo ruim. Fui corna pra vida toda também, logo na primeira. Foi bom, assim. E amor, não fala isso não que você é jovem, Ah, vai ser não. muito corno ainda. E vai. Ah, não tem como mais, não. Tem sim. Não duvido, não cospe pra cima, amiga. Isso aí a gente nunca fala. Tinha um chifre que não entrava aqui. Com esse teto alto aqui. E como você cortou esse chifre? Ah, fui podão muitos anos, né? Isso tem Muitos anos. E já tem 10 Entendi. anos. Fui podando. Até ficar baixinho. Baixinho. Mas tem, assim, não existe signo ruim, mas tem signo que é mais difícil de se relacionar. Porque assim, por exemplo, você pega um aquariano, você vai trabalhar com um aquariano, dependendo de Flui. onde ele estiver aquariano, onde ele estiver colocado, vai ser ótimo, porque são pessoas que trazem ideias diferentes, são pessoas que vão trazer referências que a gente não está acostumado. Então, Sim. tá todo mundo olhando para o lado, a pessoa vai falar, mas isso aqui que foi feito no, sabe? Legal. É ótimo. Traz um novo olhar. Agora, você vai realmente querer se relacionar com uma pessoa que não, assim, a maioria, né, gente, não quer todos, mas assim, que não vai te dar muito carinho, não vai ser aquela pessoa que vai realmente estar prestando atenção no relacionamento. Pra gente que é carente, não funciona. É isso que eu ia falar. Eu ainda sou carente, né? Eu sei, eu tenho isso. Pra gente não funciona. Sofro dessa Agora, doença rara. pra uma pessoa fria, um aquariano serve. Um Pra uma geminiano pessoa que não liga. Por exemplo, geminiano, gente doida. Aquariano é doido também, então você junta os dois. Flui. Cara, não sei se flui, mas vai ser ser. doido. Vai ser doido. Agora, pra gente, pra quem gosta de um mel, às vezes um abraço, às vezes é um carinho só que a gente quer. Entendeu? Mas Às vezes é uma mão dada. às vezes é uma mãozona. Mas Também. às vezes, entendeu? O aquariano não tem isso pra te entregar. Não tem. E eu sempre meti o pau em aquariano. Aí, dia desse, eu fui ficar com um aquariano. Falei, não, vou dar essa moral, né? Meu Essa amigo até chance. falou, não conta essa história que senão vão derrubar seu canal. Mas vou contar. Porque eu falei, não… Pra tanta derrubar gente o nosso, né? Vai derrubar. Isso. Tá bom, gente. Elas estão começando, vai. Estão começando, É. depois vocês… Mas vocês têm mais dinheiro, levanta rapidinho. Mas eu fui dar uma chance. Eu falei, não posso ter preconceito, né? Eu vou dar uma chance pra um aquariano. Pra que eu fiz isso pra minha vida? Não pode ter empatia. Eu juro pra você, ele me fazia carinho assim, ó. Ai, mentira, gente. Aí parece a Jojo Todinho fazendo carinho, batendo assim. Aí Adoro. eu fiz, cara, só que é isso, né? Eu sou boca aberta, né? Aí eu assim, cara, alguém precisa te falar que isso não é carinho, não? Aí ele falou, lógico que é. Pá, batia de novo. Deixa eu te contar. Carinho. Aí ele falou, ai, que isso. Vai embora. Levanta essa cueca e
Siga teu rumo. Que loucura. Você entendeu? Que eu tenho essa, né? Eu já fiquei com pessoas de todos os signos. Eu Ah, fui é? viver isso. Aham. Fui viver, né? Eu acho que a gente tem que É ter o seu propriedade. objeto de pesquisa de pesquisa. campo. É. Meu É. laboratório. Laboratório. total. Entendeu? Então eu fiz assim, passei por tudo, poucas e boas, chifres e não chifres. Gente que eu tive que mandar embora, que senão a pessoa ficava pra sempre. E gente que me mandou embora, porque senão eu ficava pra sempre. É. Aí, já que você está falando, antes até de perguntar, fala um pouquinho de um homem taurino para a gente entender, Cara, que no caso é o meu caso. assim, homens taurinos são 9 de 10. Entendeu? Que acho que 10 de 10… Pra ser 10 de 10 tinha que ser uma mulher taurina. Mas é 9 de 10, assim. Tipo, homens taurinos num relacionamento… Primeiro que touro gosta de estabilidade. Então, assim, começou a ficar com você, ele começou a gostar… Pra ele já vai pensar, tá, então a gente vai casar, vamos construir, vamos juntar nossas contas. Engraçado, não tive essa experiência com homem taurino. Então, às vezes é isso que te falta, velho. É assim. Era o que ele queria, sim. Como é que era, mãe? Você entendeu? Sobrei aqui, sei lá, né? Era Mas… o que ele queria desde o primeiro. Mentira. De cara, você não lembra de namoro de noivado? No primeiro momento, você tinha 12 anos. A pessoa tinha dentro da cabeça. Pode ir. Cara… Terminou? Entendeu? Desculpa. Tava só lembrando. Ah, não, mas tudo bem. Mas é isso, o homem taurino, ele tem muitas qualidades, assim. Ele é o do carinho, ele é o do bom dia, meu amor, a conchinha, abraçar, repara quando você muda alguma coisa. Que lindo o seu cabelo, nossa, não, tal. É a pessoa que torce muito por você, então ela vai te defender, vai assistir uma coisa que você faz, chega e fala, cara, olha que mulher gata, olha que coisa maravilhosa. Nossa, total, gente. Te Tiana é muito enaltecendo, taurino. te botando pra Tiana cima. é muito. O homem taurino Total. faz você se sentir rainha, É. entendeu? E tem um dos melhores sexos do zodíaco. Então, assim, ó, em todo. Ah, amor. Ah, pelo amor de Ela Deus, você é acha adulta absurdo já. ouvir isso Ai, de gente. mim. Não é um Cara. absurdo, mas é agradável, não é? É porque é sua mãe, né? Meio chato, não é né? gostoso, mas assim, ouço, Ah, então né? Já tampa o tive que ouvido aí ouvir pra eu eles falar falarem pra que ela fazem que ela golden vai. shower. Tampa o ouvido, então. Golden shower, não pega de novo. O que você falou? Ela falou golden shower? É amor, O entendeu? que tem? Eles vão nos programas e acham que esquecem que tem filhos. Ah, mas você é adulta já, Foram tampa o umas ouvido, rev- então, Mas pra a gente gente falar manda- de golden mais manda, shower. tia, tem revelações. 14, mas fez ela 14 não vai agora. assistir, não, o Mas programa. daqui a pouco ela cresce e vai Quando entender chega no bastante. TikTok, É. os cortes. Chega. Golden Shower, né? Flávia Alessandro tá vendo Costa Golden Shower. Se Não você jogar ressuscita no esse Google, assunto, não. ressuscito sim. O lance cara, touro gosta muito dos prazeres. Entendeu? É. Então, assim, por isso que a gente fala muito da comida, porque ele tem prazer em comer, em provar, ele tem prazer, ele te beija. E você sente que a língua dele tá provando Gente, você. deixa eu pegar o Otaviano. E traz ele aqui. Traz ele aqui. Porque daí a gente fala dele, não fala pelas costas. A gente fala dele na frente de um display. Cara, isso é muito bom. Ai, que lindo. Quer deixar ele aqui, ó, do meu lado? Que daí você fica olhando pra ele enquanto eu falo. Ai. Tava tão bonito o nosso cenário. Essa roupa de leopardo. Cara, muito bom. Combina até com o cenário, né? Que tá meio onça. Uma coisa meio brasilidades, assim. É, meio Juma marrom. É um Ó. homem de Cuiabá, né? Ah, ainda tem essa, né? Verdade, é de Cuiabá. E ele é mesmo de Cuiabá? É. Que dizem que os homens do Centro-Oeste têm um molho, nunca provei, não sei. Mas, Tô cheio de borogodó. cara… Tá, amor, ele te vendeu lindamente. Eu não sei o que gente, vocês olha, combinaram. Ele já tem uma E autoestima de homem negativo. hétero. E negativo. Cara, negativo, né? O que faz não ser 10 de 10, né? Isso. Você é um homem hétero. Tá, então tem que ser 8 de 10. Eu tenho que tirar uns décimos. Não, assim, o problema do homem taurino é que ele entrega tudo isso, porque ele entrega, ele tá disposto. Só que você tem que entregar pra ele na régua que ele criou. E nem sempre a gente sabe a régua da pessoa. Então, assim, eu tô te dando tudo. E ele vai querer a justiça. É um signo de Vênus. Eu quero também que a justiça aconteça. Então, se eu te dei 10,
eu quero 10. Então, se eu tô te oferecendo, você tem que me dar em troca também. E o outro problema do taurino é que se você é meu ou minha namorada, você é minha. Ciumento. Ponto. Então, se o homem taurino não for bem trabalhado, não trabalhar a própria autoestima, a segurança que ele tem, não conversar muito com a pessoa que ele está se relacionando, a chance dele ser tóxico, de não deixar você olhar para o lado, de não deixar você viver, porque não, você é minha. Então, assim, esse é um signo que tem que trabalhar bastante. Que nem papai é assim, engraçado. Né? meu Com avô nem consigo mamãe. imaginar. Engraçado, eu não Então, sabia que tinha bom, esse ser gente, lado. mais bem novo. trabalhada. É. Porque tem esse lado, sim, que é o lado que quem já se relacionou e não gostou, reclama disso. Muito Entendi. ciúmes, muita posse, muito O tudo. TripAdvisor, a nota baixa. A disso. nota é baixa por conta disso. Tá. Mas o sexo é tão bom que às vezes você fala… me Ai, enche o saco, mas me come tão bem. ai, então tá. Sabe? Às vezes a gente aceita, né? Entendi. A gente não tá falando aqui do mapa da fome. Às vezes tudo que você quer é jantar. Olha, A pessoa te oferecer um banquete… tá? Eu vou mudar de assunto, eu Vamos acho. então, que a gente ficou chato pra você, né? Não tem problema. Bom, falando de você, qual foi a sua reação quando você fez seu mapa pela primeira vez? Quando foi? Você era novinho quando você entrou? Não, eu tava já na faculdade, eu fazia teatro. E a galera do teatro é muito ligada em astrologia, né? Tipo assim, tudo que é espiritualidade, drogas, a galera do teatro gosta. Aí me falaram, cara, você tem que fazer seu mapa. Porque eu sempre assim, sou canceriano, ponto. Mas tem que fazer seu mapa. Eu, tá, então vou fazer meu mapa. Aí descobri, câncer, ascendente câncer, lua em câncer. Gente. Não sabia o que queria dizer, joguei num site, né? Peguei e trouxe pra uma amiga minha, que foi quem me encheu o saco. Cheguei e falei pra ela, oi, aqui ó, eu sou câncer, ascendente câncer, lua em câncer. Aí ela, você tá brincando? Aí eu falei, é sério, doutora? Ela, Eu vou morrer. sim. Quantos meses, né, eu tenho de vida? Aí ela, eu nem sei o que isso dá, você vai ter que pesquisar. Eu fiz, não acredito, gente, tá bom. Aí comecei a pesquisar, o que era isso? Porque todo mundo pra quem eu falava… mas você deve sofrer tanto. Eu, gente… sim, mas não imaginei que era… Era tão Eu achava grave. que era era tão normal. grave, achei que era… Não é todo mundo que é assim? E aí, eu comecei a pesquisar e fui descobrir o que é ascendente. Primeiro, o que é o sol, o que é o ascendente, o que é a lua. Aí fui vendo, não, mas eu, apesar de ser câncer, 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 eu tenho Vênus em Leão. Tudo na eu tenho internet, Marte sozinho. em Leão. E assim, perguntando para pessoas que entendem de astrologia. E fui me interessando, fui falando, cara, isso bate mesmo. Aí eu sentei na frente de uma astróloga para ela fazer o meu mapa astral. Quando ela fez… Que é um momento canônico, assim, na vida, que você passa 3 horas com a pessoa te lendo. E é profundo. É muito maravilhoso. Você chega a descobrir coisas sobre você que você fala, cara, você tem toda a razão. E aí eu fiz, meu Deus, a astrologia é muito profunda. Eu achei que era só uma babaquice, assim. Aí eu comecei e falei, tá, mas e o mapa das outras pessoas? Aí eu comecei, pegava uma amiga minha… me passa sua data de nascimento, a hora que você nasceu, deixa eu fazer seu mapa. Aí eu fazia e ia pesquisando. Beleza, Gêmeos, com ascendente Sagitário, ia pesquisando. O que quer dizer, batendo. E fui vendo, como eram pessoas que eu conhecia, eu fui vendo assim, cara, realmente… Quando a Flávia fala que ela tem isso, ela realmente tem. Olha isso aqui. Então é por isso. Que daí você entende os porquês, né? E aí eu comecei a gostar muito de astrologia. Comecei a achar assim que, cara, todo mundo tinha que minimamente saber o seu mapa, porque é uma ferramenta de É autoconhecimento. uma forma de autoconhecimento, total. E aí fui gostando, fui entrando, fui gostando. Aí eu fui virando referência, que vira sempre aquela bicha que É você uma chega e forma de fala… autoconhecimento. tô ficando com um boy de aquário, vai prestar? Você fala, não. Entendeu? Fui virando essa pessoa. E aí quando… eu quis fazer alguma coisa pra internet, eu falei, cara, eu acho que eu preciso falar de astrologia, porque é um tema que eu gosto e é um tema que eu consigo fazer piada, que pra mim era importante. Eu tenho que dominar e conseguir fazer humor. Aí eu falei, vou apostar na astrologia. E aí veio o deboche Maravilhoso. E aí nasceu o viés. Deboche Astral, legal, né? Legal. Então foi Viés isso, assim, foi tipo um maravilhoso. interesse a partir do meu E o nome já mapa. diz tudo, né? Exato. Deboche da astral. forma como você Sim. lida. Cara, maior canal de humor e astrologia do mundo. Incrível. Meio bilhão de visualizações. Parabéns, É incrível. muita coisa, né? Sensacional, Muita Eu nunca- coisa. Eu não imaginava que um negócio que eu gostava de fazer com os amigos, que de repente uma senhora de Piraporinha do Norte
ia gostar de me assistir. Não, e eu não sabia que antes tinha vindo a vida de ator e depois veio a de astrólogo. Eu Porque achava a que era Júlia o te conheceu como ator. Como ator, sim. eu acho que os telespectadores não sabem, mas eu tava como assistente de direção, fazendo rodeio rock. Aham. E a gente se conheceu no interior de São Paulo, Jaguariúna. Sim. Vitor fez uma participação Gravando no filme. na chuva, Na no rodeio. chuva. Aliás, Rodeio Rock tá aí na Netflix, vai assistir. Isso. E a gente gravando e eu como ator, né? Porque é isso, tipo, inclusive eu ir pra internet também tinha essa coisa de que eu falei, não, isso foi em 2015, 16. Então eu tinha assim, não, acho que a internet ela é meio a nova TV, assim, se eu Uma quero vitrine, se eu quero trabalhar e eu queria aprender a trabalhar com a câmera. Já tinha saído da faculdade, só que o teatro ele é totalmente diferente do audiovisual. Falei, não, eu quero aprender e eu não quero ter que ficar passando por teste. Eu não quero Sim. primeiro ser Sim. rejeitado, É. aprender a lidar, que é difícil, a gente que sofre. Nossa. Entendeu? Uma rejeição já é difícil, mas Sim. fazer um monte de teste. Falei, não quero ficar sendo rejeitado. Eu quero fazer a coisa que é minha. Eu quero descobrir, eu quero explorar. E aí, quando meu pai morreu, eu ganhei R$1.000. Vou comprar uma câmera. Comprei uma câmera. Sensacional. Falei, vou começar a fazer. Aí comecei a fazer e logo de cara o negócio rolou. Aí eu falei, cara, se as Maravilhoso. pessoas estão gostando, eu vou aprender a fazer mais, vou aprender a fazer melhor, que eu sou empolgado, entendeu? Então vamos fazendo, né? E aí chegou nessa, né? Que eu acho que o trabalho como ator, ele me Maravilhoso. ajuda muito. Assim, na verdade, o trabalho que eu faço é um trabalho de comunicador. É. Então, assim, o trabalho como ator, ele ajuda muito a gente que quer comunicar. Sim. Entendeu? Porque você aprende uma lógica da comunicação. Como é que eu vou fazer a minha mensagem chegar É. em quem eu acho que ela… E você mesmo, quando vai narrando, por exemplo, das mães de signo, você vai entrando no personagem da mãe e colocando na sua fala da comunicação e você atinge ali. E vou botando imagem, né? É. Que é uma coisa que ator sabe fazer muito bem. Numa fala, a pessoa ela precisa… Na cabeça dela, Visualizar. ela precisa visualizar. Então, isso é legal, porque quando eu tô falando sobre signo, a pessoa ela vai colocando a mãe dela, Aham. o namorado. Total. Mesmo que eu não conheça a Sim. pessoa. Eu adoro encontrar as pessoas na rua, ela bate e faz. Você fala do meu marido como se você conhecesse ele. Não, você fazendo a mãe feminina assim, gente, mulher, você. Não sei o que, eu vou Aí você tem uma Camila, câmera, assim. né? Pô, eu acho que isso é legal, né? A gente gosta tanto, por exemplo, do Paulo Gustavo, que é uma pessoa que conseguiu fazer Maravilhoso. isso. Amo. De repente, criar uma personagem que representa Tantas. que eu consigo reconhecer a minha mãe, você consegue reconhecer a sua, mas a minha mãe é totalmente diferente da sua. Então, acho que esse trabalho que eu faço no Deboche Astral, ele também tem a ver com isso. Porque eu falar sobre peixes, você pode se identificar. E a partir do momento que você se identifica com alguma coisa, você também se sente… Porque você pode identificar o outro, que também é interessante. Mas quando você se identifica, você percebe que você faz parte de um clã. Sim. Existe um grupo, se o mundo é dividido em 12, existe um 12avos que eu… Sim. Então, eu já tô dentro de um grupo. E eu acho que a gente vive hoje um momento onde a gente procura os nossos. Então, assim, sou geminiana. É. Aí, quando você encontra alguém, a pessoa fala, eu também. E você é de que dia? Qual que é o seu ascendente? Signo mais legal. Deixa pra lá. Mas é maravilhoso, porque além de você ter todo o seu conhecimento, você encontrou um caminho, um viés que é seu, que é onde você realmente se conecta lindamente com a galera e trazendo humor. Que aí é… Podendo botar a minha essência, né? É, Eu do acho que seu isso jeito. Deve ser um lugar de satisfação muito grande para você profissionalmente. Você juntou tudo. Tudo. Num E é um lugar que me dá conteúdo uma ali. liberdade, porque nem sempre o ator tem liberdade Nem de sempre, trabalho. exato. A gente fica um pouco entregue, ainda bem, né? Que a gente fica um pouco entregue pro texto, pra direção. Pra tudo, pra tudo. Pra aquele personagem. É. Agora, quando eu Você posso criar fazer algo seu. o meu… Tá, então você como é cria. que eu vou querer comunicar isso? É. E eu acho que, pra quem trabalha na internet especificamente, a televisão agora tá entendendo isso também, que quanto mais você tem o seu jeito de falar, mais as pessoas se conectam. Lógico. Porque a gente não quer nada que seja genérico. É. Se eu Você tenho a é impressão que eu único. É. Tem que ser único. Você E a gente é único. todo mundo Você é. é único. Você é Total. único. É. Você é único. Antes Agora que nós já somos únicos, fala. Antes da gente entrar nos quadros, eu queria fazer só uma pergunta. Ai. Eu sei que existem essas previsões. A gente está gravando em fevereiro de 2025, né? Esse programa vai ao ar mais pra frente. Mas
A gente está no início do ano, eu sei que existem algumas previsões aí para o ano de 2025. Eu queria saber se tem alguma previsão babadeira aí que você já tá, do ano que você já está sentindo, que você já está vendo acontecer. Ou... É pra pesar o rolê ou não? Pode. Seja Mas é o que sincero, você fala a acha, verdade na seja minha cara. sincero. Não É. tem refresco 2025. Não tem refrescos. Não, pessoalmente, às vezes a gente tem. Uma coisa boa pode acontecer, porque a astrologia, quando a gente fala de previsões astrológicas, ou a gente está falando de uma coisa macro, ou eu vou olhar o seu mapa e Sim. ver o que tem na sua revolução Sim. solar. Que isso vai ser só depois do programa. Mediante a Pix. Agora, quando a gente fala sobre previsões para o ano, como é que vai estar o ano na humanidade? Cara, 2025, a gente vai ver guerra do começo ao fim. E isso é uma coisa que os astrólogos estão entrando em consenso. Tem gente que fala em guerra civil na América do Norte, tem gente que fala guerra entre grandes países. O lance a gente tá numa energia que é uma energia bélica muito grande. Muito grande, entendeu? E, historicamente, a gente tá na mesma… Eles chamam de conjunção, quando tem vários planetas parados no mesmo lugar. Então, a gente olha e fala, essa é a conjunção. Marte tá aqui, Urano tá aqui. E essa conjunção, ela já aconteceu algumas vezes na humanidade, que é aquilo que eu falei que tem que ter conhecimento histórico. E ela aconteceu na Revolução Russa, na Revolução Francesa, na Revolução, no fim… Deixa eu lembrar. No começo da Revolução Industrial. Então, assim, são momentos… A palavra revolução, Sim. ela aparece muito quando a gente pensa nessa conjunção. E a revolução não começa… Ela não vem como um chazinho. Entendeu? Não é homens brancos sentados tomando um chá. Lógico que não, É tiro, é porrada e revolução. bomba. Entendeu? Então, assim, a gente tá vendo uma mudança no mundo, a gente tá vendo esses líderes que estão chegando Sim. e já chegam querendo, sabe, Bater o pé chutar na o pau porta. da barraca. Tipo assim, gente querendo brincar com a democracia. Tudo isso é o tipo de coisa que a astrologia, desde 2022, já tá falando. Cara, 2024, 25 e 26… É tipo assim, babado que a gente vai viver, entendeu? Então, esse ano, quando o ano começou, a gente já começou sendo bombardeado de notícias que dão Sim. um pouco de medo. Ansiedade. De pra onde vai? Países tão importantes, as Sim. big techs querendo promover, a inteligência artificial chegando de uma maneira Nossa. que ninguém sabe controlar. Outros o querendo algori- se isentar. Entendeu? Então, muita gente fala, né? Muitos astrólogos falam sobre uma disputa de tecnologia. Então, uma disputa, quem pode mais, usando tecnologia. Então, assim, quem tem, a gente já viu isso agora, né, em janeiro, quem vai criar uma inteligência artificial mais barata, o valor de mercado que isso tem. Então, a gente vai viver uma tensão muito grande. Até das redes sociais, né? Essa questão agora das redes Total, sociais. gente. Sim, não e pode, não controle, pode. fake news, censura ou não. Exato. Então, assim, a gente vai viver… A gente está vivendo já, né, um momento histórico muito importante. E diz que até o ano que vem a gente vai continuar assistindo essa história. E depois, a partir Não de gosto 2030… de vivenciar a história, gente. Cara, eu queria viver aqueles momentos históricos que ninguém se lembra. Porque não morreu ninguém. porque Eu ninguém queria matou viver o ninguém. movimento hippie, coisas assim. Cara, Não mas o queria viver movimento coisa hippie, ao mesmo violenta. tempo, ele foi no meio da Guerra Fria. Então, assim, Pra Foi uma alguém resposta, foi, momentos históricos geram resposta, geram uma onda, a contra-onda, a contracultura. Então, eu sempre fico na esperança do que nasce a partir dessa crise, né? Já que a palavra crise… Crescimento vem de Entendeu? Crescimento, crise. crise. Mudança, entendeu? Então, assim, eu tô na esperança também, porque se a gente não tiver esperança, a gente faz um… Lógico. Paralisa. Então é isso. Lógico. Desculpa pesar o rolê, vocês que perguntaram. Sim, mas Queria é bom ser muito sincero e vamos resistir. Vamos. É. Chegamos até aqui, né? Sim. Porra. Ai, isso me dá ansiedade. Não Vamos gosto. partir para os quadros. Vamos falar de coisa boa. Vai, Júlia Costa, vamos partir para os quadros. Vamos falar de coisa boa, esquecer. Vamos. Às vezes o melhor é se alienar. Quando a gente se informa muito. Com tudo? É, Com tudo é. Não, eu eu acho que quero assim- tirar os
pop É, dela aqui eu- no telefone, eu sou apita o muito tempo sensível inteiro. pra essas Só informações. tragédia, Eu só tenho que notícia. me Eu digo, alienar. pra que Pra que você quê? me bota isso? Aí agora eu tô seguindo no Abre Instagram. diariamente. Razões para acreditar. Pra ver Eu se você adoro. tem alguma razão Pra pra acreditar. acreditar. Gente, é bom também, a gente Cara, precisa é que também. o problema não é estar informado, o problema é a hiperconectividade que a gente tempo tem. todo. De É. achar que a gente tem que ter a informação sempre Imediata. imediata. Ali, naquele minuto, meu Deus. você pega- abre todo dia e lê informação e se informa do Uma mundo. vez Pronto. por dia, É. você entra num portal de notícia É. que você É. confia, sabe? Com É jornalistas isso, fazendo… isso que eu É. faço. Não precisa ser bombardeada o tempo É. todo com aquele Não, negócio. ia É, ser gente, é nada a isso, Eu, hein? Nada a ver. Nada a ver. Eu, hein? Nada a ver. Vamos. Saco na minha época. Vamos sim. Bom, olha, a astrologia sempre esteve ali, né? Nas revistinhas, Sim. jornais, desde sempre, desde a sua época, lá nos primórdios da humanidade, né? Isso é ridícula. Mas, Minha mãe que fala, desde que os dinossauros andavam pela Terra e eu ia pra escola. mas com as redes, vocês não acham que surgiu uma galera justificando coisa chata e mentirosa com astrologia? Tipo, a pessoa é grossa, sem educação, mas é porque eu sou ariana. Desculpa, eu ri, porque assim, é real. Não, eu acho que isso sempre existiu, assim, né? A astrologia, quando ela foi ficando mais popular, porque ela já teve o seu grande momento lá atrás, centenas de anos atrás, que a astrologia é um estudo milenar. Então, assim, há centenas de anos atrás, muitos reis tinham seus astrólogos para falar qual é o melhor momento para a gente entrar numa guerra, qual é o melhor momento, porque como os astrólogos entendem muito de astronomia, então era assim um grande conhecimento para essas pessoas. Desbravando Legal, os não mares. sabia. Só que daí a igreja proibiu, porque é ocultismo, né? Segundo a igreja, proibiu. E quando os hippies trouxeram de volta a ideia da era de aquário, a astrologia voltando como essa coisa mística interessante. Quando nos anos 80, 90, a gente começa a ver as revistas com João Bidu, Walter Mercado falando. Walter Mercado, ele era ele falava na rádio e ele era ouvido por 200 milhões de pessoas nos anos 90. Caraca, muita gente. 200 milhões de ouvintes na América Latina inteira. muita Então, assim, na América, na verdade, desde do Canadá até a Argentina. Então, assim, ela foi voltando e desde esse momento que as pessoas sempre, quem queria, sempre pôde usar a astrologia como uma desculpa para não ir para terapia. Entendeu? Ao invés de eu entender que é a minha responsabilidade, eu sou agressivo, vou tratar na terapia. Cara, tratar na terapia é muito mais difícil do que eu abrir uma revista e falar que eu sou ariano. Porque daí eu resumi. A culpa sai de mim, a responsabilidade sai do ser humano e ela vai para um planeta, ela vai para o sol, ela vai para algum lugar. Então eu acho Você não que tem controle. não tem controle. Eu acho que as redes sociais todas, ainda bem, porque é assim que eu ganho dinheiro, elas fizeram com que a astrologia ela ganhasse mais espaço. Porque hoje a gente vê que dá para fazer humor usando astrologia. Hoje a gente vê que dá para eu estudar personagem usando astrologia. Aí a astrologia virou pop. Ela tá na cultura pop hoje. E por ela estar mais famosa, as pessoas conhecem mais. Ou acham que conhecem mais. E aí eu posso usar um conhecimento raso e Que é o falar… que mais tem, né? E falar que isso aqui que eu entendi é o suficiente para que eu não precise… Ah, não! Eu nunca vou deixar de trabalhar tanto, porque eu sou Capricórnio, falando, Para que eu meu cague amor. uma regra. E aí eu vou aproveitar e já fazer esse apelo. A astrologia, ela não nega a psicologia. A astrologia não nega a ciência. A astrologia não nega absolutamente nada. Então ela é esse estudo que ele vem para complementar o seu autoconhecimento, complementar o que você está procurando. Então, eu não posso achar que uma coisa vai conseguir resumir a complexidade que o ser humano é. Eu não posso achar que eu saber que o meu sol é em câncer vai justificar qualquer coisa. Então, assim, quem quiser fugir da própria responsabilidade, a pessoa vai usar a astrologia, a religião, a política, a criação que ela teve. Eu sou carioca. Claro que eu sou grosso, eu sou carioca. A pessoa fala, tá, mas… Não, amor. Tá, não, se cuide, entendeu? Então, assim, para essas pessoas, acho que elas merecem um tapa na cara e um númerozinho de uma terapeuta que vai lá, entendeu? certeza. Gente terapeutizada É tudo. não inventa isso. Você não vai ver a pessoa falando, que eu sou aquariano, sou frio. Não.
ela vai falar, cara, eu até sou frio, mas tô Mas trabalhando estou um trabalhando negócio. isso, porque a ideia é essa, Aí você né? ganha A outra gente desculpa evoluir. que é, tô na terapia. É. Essa desculpa eu prefiro. É. É, porque é Eu sou justa, grosso, né? Mas sou, é um mas- caminho. É um Isso. caminho. É. É a Carol com K, assim que sai do BBB. Sim, estou me tratando. É. E a partir do momento que a pessoa está se tratando, e o Ok, tratamento… Já é o primeiro passo. É. Ok. E é eterno. Porque a gente enxerga onde estão as falhas. Qual é o maior defeito de peixes? Maior defeito de peixes é ser sonso. Que o pisciano, ele tem uma coisa… Pois é, a mãe reconhece. O pisciano tem uma coisa que você não consegue pegar ele na chincha. Você chama, ele escorrega, peixe. Ele vai indo, Peixe. ele escorrega, vai embora. Ai, vai conforme a maré. Ele nunca tem culpa. Não, mas sabe o que foi? É que eu tava vindo, aí, sabe? Aí eu encontrei, aí ele falou, eu falei assim, porra, fala direito. Eu não Sabe? acho. É. Não acha? Gostei. Engraçado. Não se reconhece. Não me sinto culpada. Você não vai pegar, entendi. Mas você entendeu que eu tô falando exatamente isso, é que o pisciano não pega a culpa pra ele de jeito nenhum. Entendeu? E gêmeos? Qual o maior defeito de gêmeos? O maior defeito de gêmeos é que muitas vezes tem dois papos. Porque o geminiano, quando ele fala o que ele tá sentindo, pensando na hora. Então ele não elaborou antes de falar. Então quando ele fala, muitas vezes ele vai se arrepender de ter falado isso e vai querer falar outra coisa. Mas na hora que ele falar outra coisa, ele não vai chegar falando, cara, você sabe que eu falei aquilo, pensei, me arrependi. Não, não, ele simplesmente vai mudar o papo. Aí você vai ficar assim, mas não foi isso que você disse ontem. Aí eles, mas mudou. A vida mudou, a vida é assim, ontem eu queria, hoje eu não Verdade. queria. E aí a gente fica meio doido. É. Por isso que tem muita gente que vai conviver com geminiano e fala assim, geminiano não é falso. Eu falo, não é falso. Ele é que o que realmente ele muda, fala, é. você não Ele consegue muda. escrever e assinar. É. Ele muda. Não tá na pedra, entendeu? Quem escreve em pedra é touro. Que quando fala, vai querer bancar aquilo. Agora, gêmeos, não. Falei, mas a vida É. aí, entendeu? Eu falo assim, mãe, você falou. Ela tá assim, não. Mãe, você falou. Ela, é? É. Bom, mas não sei o que, não sei o Então que lá. mudei de ideia, gente. Eu mudei de ideia. Uma vez eu entrevistei uma geminiana, ela falou, cara, pedir pra um geminiano parar é como pedir pra vida parar. A gente não para o curso de um rio. Eu falei, vai tomar no seu cu. Entendeu? Então esse é o maior defeito, assim. Você Concordo. adiantou o quadro, nosso quadro, né? Local de falha. Mentira! É que eu tô muito empolgada, era Você mesmo. adiantou o nosso quadro, mas eu vou mudou, a vida é chamar. ao vivo, o Era programa é gravado, isso. mas a vida… Eu vou chamar o nosso quadro Era Local isso. de falha. Porque era justamente isso, né? Era pra perguntar se vocês já usaram a justificativa do signo É pra sair verdade. de alguma furada. Mas Não, já não é fizemos. isso, não é isso. Eu perguntei o maior defeito É, mas é isso. de cada pouco. um. Mas a pergunta que seria o local de falha, se já usou alguma desculpa, a gente pode criar em cima de várias. Vocês já usaram? Eu já usei desculpa pra Você parece uma sair. geminiana. Eu acho que foi Se relacionado, não usou, devia sim, usar. ao meu signo. Só um… Eu acho que eu já também. Eu já devo ter falado pra alguém. Cara, eu sou pisciana, né? Por isso que eu tô chorando. Por isso que eu senti, sei lá, alguma coisa relacionada a sentimental. Você sabe que peixes é um dos signos que mais trai? Mentira. Não parece, né? Sim. Bota a música Tan, nesse tan, tan. momento. Gente, aí é sonso mesmo. Porque o pisciano… Porque o pisciano paga de sente apaixonar. muito. É. Ele é muito apaixonado, muito entregue, muito intenso. Intenso. E aí, nisso, ele pode ele pode ser levado pela emoção. E aí, se levando pela emoção, ele vai acabar traindo. E aí vem aquilo que eu falei que é o defeito, que eu não sei nem como chama esse defeito, né? Que a pessoa é sonciane. E aí, na hora que ele é pego no pulo, ou na hora que você bota ele na parede, cara, mas se amar demais é um crime. Brenda. Entendeu? Então é por isso, é um signo que, sabe, fala assim, amor, não é que eu te traí, é que eu sou pisciana. Então assim, eu tava lá, ele tava lá também, ele sorriu. Não dá pra não beijar uma pessoa que te sorri, você entendeu? Poxa. Eu uso como desculpa, não desculpa, mas é que eu até entendo, né? Então assim, eu uso sempre, assim.
A pessoa começa a conhecer alguém, Qual eu já que você falo, ó, usa de como canceriano? eu uso sempre. Eu uso a coisa de que eu sou canceriano pra que a pessoa saiba que eu sou uma pessoa que me apega. Mas eu, ultimamente, tenho contado tudo isso pra falar pra pessoa que eu não vou me apegar. Então eu falo assim, olha. Gente, eu também faço isso. Mas é ótimo, a gente tem que usar a nosso favor. Então eu faço assim, ó, eu sou canceriano, com ascendente lua em câncer e tal. Então assim, eu me apego muito. Me apego muito. Então, eu não tô muito entregue. Porque se eu me entregar, já era pra mim. Então, assim, você tem que saber que eu tô sempre com o pé atrás. Aí eu Porque fico assim, gente, eu não tô mais com vontade de sofrer, entendeu? Então eu não tô agora a eu tô gente se livre. engana tanto, né? Que a gente fala, não quero sofrer, sofrendo. Mas é a lei da querendo. atração, a gente vai falar tanto que uma hora a gente vai trair. A gente joga pro universo, né? Ah, Mas eu acho que todo mundo tem uma desculpa. Então, assim, a pessoa que é escorpiana, ela pode muito bem usar a desculpa que é de escorpião para qualquer defeito. Que as pessoas, escorpião, Áries e Gêmeos, são três que. terríveis. Eu acho que são signos mais. São signos mal compreendidos. Obrigada. Porque são terríveis. Mas são mal compreendidos. Então, assim, quando a gente convive, você vai entendendo. Então, assim, eu fui criado por Peraí, uma… Ares, Gêmeos e… Escorpião. Por que são terríveis? Porque tem signos que são mais fáceis. Você tá Lua falando em em termos de Escorpião. traição ou você tá falando em Não. termos de temperamento? Em termos de temperamento. Ah, tá. Porque tem signos que são mais fáceis, a convivência é mais fácil. Então, assim, peixes, câncer. Se você aprende a lidar com drama, vai que vai, entendeu? Assim, não é gente difícil, não é gente que vai ficar te dando trabalho. Nossa, os piscianos da minha vida, todos… Te deram muito A minha mãe é trabalho. rodeada de pisciano. Isso significa alguma O coisa pai quando dessa você- menina, minha irmã, ela… Karma. E nenhum deles foi tranquilinho. facinho. Nenhum foi facinho. Nenhum, amor. Nenhum. E olha que é a geminiana falando que é difícil. Então… É. Não, de fato, a minha mãe é muito mais tranquila de lidar do que… A minha mãe é Mas também muito com esse tanto de easygoing. pisciano, deve ter que aprender, Será né? que eu desenvolvi isso? Pois é, porque você está falando então em termos de temperamento E mesmo. principalmente em termos de convivência. Então, assim, o geminiano ele tem o problema de ser piro doido. Então, ninguém para. Você, às vezes, precisa que a pessoa preste atenção e ela não presta. Você precisa que a pessoa te entregue o negócio. E, assim, horário é ruim, compromisso é ruim. Geralmente, o geminiano ele tá vivendo tanta coisa que até você conseguir agarrar é difícil. O ariano é fogo, daquele fogo que chega, que queima, que quer, é tudo pra ontem, é muito impaciente, quer fazer. Ele tá na energia sempre de fazer. Eu quero. Mas eu sou… Você lembra que o astrólogo que eu me É, consultei diz que falou esse ano, não sei. não, dos meus 24 até, sei lá, os meus 50, e eu ia ser mais ariana do que pisciana. Para aproveitar Que doido. isso na Ai, vida. Aproveita. Porque imagina, pra pisciana é ótimo. Você ter Exato, um… ele falou, esse é o É. meu momento de turning point, assim, Exato. sabe? Minha mãe ariana me ensinou pra vida, porque mães arianas são generais, né? Então, assim, ela me ensinou pra vida. Hoje, se eu sou uma Imagino. pessoa desperta, eu acordo, eu tô aqui prestando atenção, é porque eu tive uma mulher com chinelo na mão, que é a imagem que vem, igual o display que fica meio. É o Otaviano atrás de mim. É tipo a imagem que vem da minha mãe com chinelo, assim, vai fazer isso sim. Vitor tem Ariana, quantos anos? 35. Você é de uma época que ainda apanhava de chinelo? Oh, muito. Porque eu apanhei muito Muito, chinelo. muito. Ainda Horrível. bem que essa época não existe É. mais. Ainda bem que esses traumas não são mais criados. Ainda bem que Sim. a pedagogia evoluiu Total. com relação a isso, as leis evoluíram. E a gente criou. Então eu criei esse trauma. Arianos costumam traumatizar a gente. Só que a gente aprende com trauma também, né? Então Sim. também tem essa. E escorpiano tem a coisa de ser mal falado, porque é um signo misterioso. E gente misteriosa abre margem pra gente tirar várias conclusões do que a pessoa tá pensando, falando, querendo. Porque se ela não fala, eu posso Sim. tirar minha conclusão. E além disso, escorpiano não é fácil. Porque os signos de água, né? Câncer, peixes e escorpião. E vocês têm lua em escorpião, talvez vocês até se reconheçam em alguma coisa disso. Escorpião é um signo que sente muito. De todos os signos, ele é o que mais sente. Então, tudo pra ele é forte. Intenso. Intenso. É o signo da intensidade. Só que pra ele se blindar, pra ele se proteger, pra não ficar sofrendo graças a toda essa intensidade, ele precisa criar uma casca. Pra não deixar que você acesse o universo particular dele. E essa casca é o que afasta as pessoas dos escorpianos. Só que ele só tá te afastando porque se for pra ele te aproximar,
ele vai te engolir. Ele vai querer você pra dentro. É quase uma fusão de alma. Papai Matos. Se relacionar. Hã? O quê? Papai Matos. É isso. Papai Quer Matos. engolir. Quer a gente. engolir. Escorpião tem a coisa do controle. Então, assim, se eu gosto, se eu quero. Ele chega e é um controle meio. Como chama isso? Marionete. Manipular. Sabe, assim, tipo. E é uma manipulação que você quase pede desculpa pra pessoa por estar sendo manipulado por ela. Entendeu? Então, assim, eu acho que é um signo difícil pra quem tem. Mais difícil ainda, porque você tem que lidar. Pensa você lidar com uma emoção tão intensa nas coisas. E às vezes poder. E a gente é intenso, né? Muita Sim. coisa. Só que nunca como um escorpiano. Nunca. O escorpiano sempre ele tá aí pra ensinar a intensidade, entendeu? É. E quem já sofreu na mão do escorpiano sabe que assim. Se você pisar na bola. Nossa. Vem vingança aí. Nossa. Se você perguntar, o escorpiano nunca vai dizer que ele é vingativo. É. Todo escorpiano vai falar: eu não. A pessoa fez uma coisa que eu não gosto, é como se ela morresse pra mim. É como se ela não existisse. Eu passo reto. É uma fria. Mas por quê? Porque ele sabe que ou ele trabalha a frieza, ou ele vai cortar a cabeça dessa pessoa. Porque ele é capaz de se vingar. Mas a vingança não tem signo que te leva à vingança. Porque a vingança ela é falha de caráter. É. E signo não tem nada a ver com É. caráter. Você Sim. pode ser a pisciana, que deveria ser mais boazinha, e ser uma bruxa. E pode ser o escorpiano mais bonzinho também, entendeu? Mas não existe escorpiano meio termo. Ou ele te ama, ou simplesmente… Então, se vocês têm o escorpiano de vocês que tá atrás da câmera, Temos. quer dizer que ele gosta de vocês. E tá dirigindo vocês, manipulando e sendo a Marlene Matos. Tá. Que ele nasceu pra ser. É isso mesmo. Mas você sabe que você estava falando de um ponto que eu achei bem interessante a gente trazer aqui, e como que manda real para quem está sendo abusado e está se escondendo atrás do misticismo. Mas eu estou falando agora de forma séria, não de forma como a gente brincou. Mas quando a pessoa está numa relação que, como você falou, por exemplo, que taurino pode ter um lado tóxico em cima da relação, né? E Como que eu falo pra essa pessoa? como que a pessoa que está vivendo isso, como fazer ela enxergar na real que não existe desculpa pelo misticismo dela tá cometendo uma atitude tóxica ou abusiva por conta do signo, né? Eu acho que é isso. Mau caráter não é pelo signo. Porque não é pelo signo. Cara, é só a gente pensar assim. A gente pensa no nosso signo, a gente pensa sempre no mapa astral. Então, ou seja, todo mundo quando nasce tem o seu mapa. O mapa astral, ele nada mais é do que a foto do céu do momento em que você nasceu. Então você vai descobrir. Eu, por exemplo, nasci em Catanduva, interior de São Paulo, 4 de julho de 89, tal horário. Quando eu vou chegar, eu vou descobrir nesse horário, nessa cidade, nessa maneira. O Sol estava aqui, a Vênus estava aqui, Marte, o ascendente, né, que é o signo que está aparecendo no horizonte, era tal. Entendo. Mapa serve para a gente se guiar. O mapa não vai definir para onde você vai. Quem define para onde você vai é você. Eu pego o mapa. O que eu faço com esse mapa é o que é o mais interessante. Então, assim, a astrologia, ela não define, ela não mostra, ela não é, apesar dela ser matemática, ela não chega a ser tão direcionada. Se você nasceu assim, você vai ser assim. Não é determinante Não é do seu, né? determinante. Então, assim, eu sou câncer, ascendente em câncer, lua em câncer, mas eu sou fruto de pais que ficaram casados o tempo inteiro. Eu tenho mais 4 irmãos. Eu sou do interior de São Paulo, de uma família católica. São nuances. Então, o meu mapa eu vou usar esse mapa e vou para tal lugar. Uma outra pessoa que tem um mapa exatamente igual, porque existe, essa pessoa pode ser completamente diferente, porque as escolhas que ela faz vão levar ela para algum lugar. Então, se você está vivendo uma relação, seja afetiva, seja uma relação com seus pais, uma relação de chefe, e que fala assim, ele me… Sei lá, deixa eu pensar num outro exemplo. Ele não é fiel, mas é que ele é libriano. Fala, não, meu amor, deixa eu te contar uma coisa. Não dá. Não pode. Não pode, porque assim, todo signo vai ter a sua luz e a sua sombra. Então, se a pessoa está escolhendo ficar na sombra, eu tenho que saber que essa é uma escolha. A gente que é adulto,
a gente sabe que eu sou dono das minhas atitudes. Do Sou meu eu que destino. sou. Mesmo que na terapia eu descubra que é porque a minha avó tratou minha mãe mal lá atrás, e aí eu carreguei isso da criança. Mesmo que eu entenda isso. Sim, é daqui pra frente. Sempre. meu destino. Isso é uma coisa que a gente aprende com o geminiano. A vida é sempre daqui pra frente. Entendeu? Prática. Não dá, o passado ele é referência. Então, assim, você vai aprender com ele, mas é daqui pra frente. da mesma maneira que a astrologia também. O mapa é assim, é daqui pra frente. Fala assim, é que cara, eu sou taurino. Então, assim, eu já sei que eu posso ser possessivo. Então, o que eu vou trabalhar? A minha possessividade. Eu vou trabalhar para entender. Eu sou canceriano, eu sou muito ligado ao passado. Eu tenho essa coisa nostálgica de achar que o passado é melhor. Ai, na minha quando eu vivia isso. Mas quando eu fiz… E chegou uma hora que eu comecei a entender que isso estava atravancando a minha vida. Falar, cara, eu não posso. O passado tem que ser referência. Ele não pode ser o meu objetivo. Eu não posso ter como objetivo chegar no momento que passou. Quando eu entendo isso, eu entendo que, sou câncer, câncer, câncer. Então eu vou ter que lutar contra e com a minha própria natureza. A minha natureza é olhar para o passado. Então eu, sabendo disso, percebo que eu estou fazendo isso e faço. Não vou. Abre mão, supera, caminha para frente. Então eu acho que para quem é burro, e quando eu digo burro, é a pessoa que tem a capacidade cognitiva de chegar em algum lugar, ela está escolhendo não chegar. Para mim, burro é isso. É a pessoa que está escolhendo não usar a inteligência dela. Então, para quem é burro, você pode ter o signo que for. Você vai continuar sendo burro, você está escolhendo isso. E para quem é inteligente, vale a mesma coisa. Ou você não pode achar que é um fardo você ter um signo, pro bem e pro mal. Não, não, não. É uma ferramenta, é uma coisa que você tem. O que eu faço com esse ingrediente? Um bolo maravilhoso ou um lixo? Uau. Fica aí o questionamento. Uau. Fiquei com medo de quebrar. Mas é isso. Fica Entendeu? aí o questionamento. Antes da gente fechar, que acho que a gente já tá chegando ao fim, né? Não tem café com lágrimas? Não, tem bastante coisa. Comigo Mas você quer não acabar, tem café né? com lágrimas? Não, tô com medo. Vamos fazer só o café com lágrimas. Assim, muito rapidinho. Então a gente vai fazer o café com lágrimas assim, rapidinho, porque a gente já se empolgou aqui além da cota. Eu sabia que isso acontecia. Sabia. Cara, o editor, Sabia. Mas, você enfim, que edita esse episódio, entendeu? tem que saber que às vezes dá trabalho mesmo, cara. Mas Antônio, vamos lá, Antônio. desculpa, Antônio. Podia ganhar mais, né? Eu Esse sei. quadro, Café com Lágrimas, Vitor, é que quando a gente pega naquele lugarzinho mais delicado, assim, ou mais comovente, ou mais tenso também, né? E aí eu queria te ouvir sobre os momentos que a gente precisa superar alguma coisa, assim, um luto, uma perda, uma briga, alguém importante. E são duas perguntas, na verdade. Uma é se tem signos com mais dificuldade ou facilidade para isso. E a outra é como esse universo de misticismo pode ajudar. Ou seja, se a gente pudesse dizer quais são os dois signos que melhor, se é que existe o melhor, menos pior, menos sofrem com essas passagens, e quais são os dois que mais sofrem com esses momentos. Cara, quem menos sofre, eu diria que é… Eu diria assim, talvez Capricórnio e Aquário, sabe? Ou talvez… Acho que é isso, Capricórnio e Aquário, que são signos que compreendem mais as coisas como elas são e não como a gente espera que elas sejam. Sim. Entendeu? Cria menos expectativa, A expectativa e tá mais é um horror. ligado no que é. Por isso que tem essa fama da frieza. Aham. Porque realmente existe uma frieza quando eu não boto expectativa, quando eu não boto nenhum tempero além da própria realidade. Uma racionalidade. Uma racionalidade. E é uma, por exemplo, eu entendo que a morte faz parte. Eu entendo que a morte faz parte da vida. E só tem vida porque tem morte, sabe? Assim, para ter morte tem que ter vida. Então, assim, é um Aquário, por exemplo, Gêmeos também tem isso. Quando uma pessoa morre, vai gostar mais de celebrar a vida que a pessoa teve, para falar, valeu a pena, veio, viveu, vai olhar para esse lado. O que a gente viveu com essa pessoa, tipo, isso interessa mais, e entender que fala, cara, passagem todo mundo faz, a gente tem que deixar aí, a gente também vai fazer. Então, quer dizer, eu também não quero fazer a minha passagem de deixar todo mundo mal. Não tem que ficar mal, a matemática da vida é essa, o resultado é sempre esse. Então, como é que a gente batalha contra o resultado
que é sempre o mesmo. Então, eu diria que são esses signos, assim, mais racionais. Agora, Câncer e Peixes, entendeu? Porque a gente é muito conectado à emoção que aquela situação, aquela pessoa, aquele ser me causou. Então, assim, eu sou conectado a essa emoção e eu não quero largar a mão dessa emoção nunca. Ao invés de eu festejar, ai que bom, vivi, senti, troquei, recebi coisas boas. Não, a gente fica mais com medo de perder. Então, fala assim, cara, às vezes a gente chora a morte de gente que tá viva. Sim. Ai, eu tô sentindo que a pessoa tá indo embora, a pessoa vai pro hospital, eu já tô chorando porque ela vai morrer. Eu faço, cara, mas calma, ela tá viva. E a gente é muito ligado nisso, mas eu ainda quero essa emoção boa. Fala, então, você pode guardar essa emoção boa com você, porque ela é sua. Apesar de ter sido esse fator externo que te trouxe, a emoção é sua. O que você sentiu. E ponto. E isso ninguém vai tirar de você. Mas a gente não quer perder. Não quer abrir mão. Sabe, a gente fica segurando o máximo. Tem uma coisa que peixes e câncer, a gente fica segurando às vezes cadáver. E quando eu digo isso, não é literalmente não. É a coisa de, às vezes a gente tá numa situação que já morreu. Mas a gente gostou tanto de viver que eu não quero deixar que ela vá embora. Não quero finalizar. É. Então, lidar com o fim, pra quem não gosta, é horrível. Qualquer tipo de fim. É horrível pra gente. Qual que foi a segunda pergunta? Como… Acho que você até já respondeu também. né? Como lidar, usar né? do misticismo. Eu acho. A Jujuba, a gente está vivendo esse momento com a nossa cachorrinha guerreira, que 16 anos, uma bulldog francesa, e que agora ela está com um câncer que não tem o que fazer. E o médico já falou, é um processo, o veterinário já falou, é um processo da gente se despedir. E era o que a gente estava falando. É bom quando a gente fala, troca, chora, porque a gente está conseguindo colocar para fora, né? A gente está conseguindo extravasar. Eu sei que é uma companheirona dela. E entender assim também que todo mundo que já perdeu alguém, bichos e tudo, tem coisa que fica para sempre. Para sempre. Então, assim, tipo, algo morre. Mas tem coisa que a gente não precisa nem se preocupar. E eu já perdi muita gente, assim, desde criança. Eu falo que a morte, ela tá sempre comigo, assim, tipo, ela vai levar. Por um lado, eu achei bom, porque eu fui aprendendo também e falo assim, cara, a pessoa morre, mas anos depois, acontece alguma coisa e é como se naquele momento ela estivesse viva. Eu faço, cara, que louco. É como se eu estivesse revivendo isso, mas não tá mais aqui comigo. Mas é porque a gente que vive tem sempre que falar, cara, que bom. Enquanto estava comigo, eu aproveitei. Isso pra mim é o mais importante, entendeu? Enquanto estava comigo, eu aproveitei. Enquanto a gente viveu, a gente viveu. Porque daí depois é natural. E tem uma coisa que eu acredito muito, principalmente quando a gente fala com relação a bichinhos, é que quando a gente vai, eles nos recebem. Então, assim, eles têm que ir antes pra gente poder se sentir em casa. Então, é isso, faz parte. Vamos acabar, né, gente? Vamos, né? Vai entrar um lenço. Vamos acabar, né? Eu acho que a Você quer gente lenço? tem… Não, acho que a gente pode acabar lindamente. Ainda tem mais um quadro, mas a gente não tem condições depois de falar. Ainda tem mais um quadro, mas a gente não tem mais condições de falar depois que a gente abriu essa portinhola aí de Dona Lola e aprendizado, e de onde a gente pode se utilizar dessa ferramenta da astrologia, a gente sabendo para ser a favor, para fortalecer. Vitor, você é simplesmente incrível, né? Pô, que lindo, obrigado. Você Maravilhoso. é simplesmente incrível. Conversa assim. boa, né? Nossa. Muito. Ai, gente, amei. A gente fugiu várias vezes aqui desse roteiro, nos empolgamos muito, já Criamos. sabia, criamos em cima.
Eu vou dizer que foi delicioso, mas que a gente vai querer repetir mais vezes. Tem muita coisa. Tem mais coisa, Tem né? muita coisa pra Eu gente ainda falar. queria falar sobre lá em casa, como é que é a relação de Libra, É, Touro, Peixe. os signos diferentes. E, Quero muito. e no trabalho. Eu acho que tem tantas Dá pra fazer verticais. parte 2. Vamos fazer parte 2, parte 3. Adorei. Olha, à vontade, à vontade. Gente, muito obrigado. Vocês são Obrigada a maravilhosas. você por ter vindo. Acho que tem uma coisa que eu sempre digo, que papo é bom quando é troca. Quando é troca. Então, assim, acho interessante que vocês abrem esse espaço e vocês estão realmente abertas pro que vai nascer a partir daqui. É muito bonitinho ficar olhando vocês duas, assim, mãe e filha. Acho muito, como canceriano, né? Mãe e filha fazendo juntas, né? Eu acho que isso é muito importante, é uma troca muito boa. A gente estava falando agora, né, de celebrar a vida, né? E eu acho que celebrar a vida com família é uma coisa deliciosa, porque é gente que realmente conhece a gente, que tem liberdade para cutucar e falar, cara, você tá fazendo merda, não vai pra aí. Então, acho muito legal que vocês estejam fazendo isso juntas, como mulheres maravilhosas que vocês são e recebendo a gente. Podem me chamar de novo, se quiser. Ai, com Chamaremos. certeza. E a gente é muito família, né? Peixes, câncer. Vou a gente sentar aí Ai, também. vem, A vem, gente que eu é quero muito ser mãezinha família. também, Sim, gente. sim, Pronto, adota. resolvido. Ai, eu amei. Bom, até o nosso próximo. Sigam a gente nas redes, sigam a gente no Pé no Sofá, pode. Entrem no grupo do Telegram, Lá tem vamos mandar conteúdo coisas exclusivo. lá. Chiques. Chique, né? É, muito. Criando nossa Muito. comunidade, né, amor? Lógico, né? tem que, gente. Muito, muito, muito obrigada, gente. Esperamos vocês no nosso Obrigada. próximo Pé no Sofá. Pode. Pode sim. Pode. Pack do pezinho. Oi, eu sou o Vitor de Castro e tô aqui pra ler o mapa astral do Pé no Sofá Pode, tá? Primeiro que é um podcast, videocast, um projeto aquariano, o que já é maravilhoso, porque a gente sabe que aquariano gosta de fofoca. Aquariano gosta de gente que chega pra contar uma coisa diferente, pra trazer uma novidade. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente vai poder acompanhar bastante. Além disso, tem ascendente e lua em Gêmeos. Vocês lembram que eu falei da coisa da fofoca? Se o aquariano gosta da fofoca, o geminiano é quem fez a fofoca. E a gente tem que lembrar que Flávia Alessandra é geminiana. Então, assim, você pode se preparar que esse vai ser um espaço que você vai descobrir o lado… Vai ser um lado diferente de cada uma das pessoas. Gente que você já viu, assim, várias entrevistas diferentes, mas você não viu a pessoa falando o que ela vai falar aqui. Porque ela vai se sentir tão à vontade que ela vai abrir a boca e depois o assessor dela vai ter que ligar e falar: por favor, corta essa parte, porque a pessoa contou um negócio que não podia contar. Além disso, a gente tem que lembrar que tem Marte em Áries. Ou seja, é tiro, porrada e bomba. Não é coisinha boba, não. Não é aqueles podcasts que você coloca pra dormir, não. É coisa que você vai ter que prestar atenção, porque as informações são interessantes, as fofocas são interessantes e as opiniões são interessantes. Agora eu vou te perguntar, o que você tá fazendo que você ainda não foi lá assistir? Tem que assistir. Isso aí é uma vergonha, que isso? De onde já se viu? Onde já se viu? Esse podcast é uma realização da Agência Family com direção minha e da Júlia Costa. O roteiro é da Mari Faria, que também assina a produção executiva com Rafa Almeida, Thaís Boldrini, Fernanda França e a Paula Guimarães. A captação é do Vitor Reis e a edição e trilha sonora são do Antônio Eduardo. As nossas styles são a Gi Macedo e a Juliana Lacoste. E a beleza é assinada pelo Gabriel Ramos. A cenografia é da Agência Family e da Jéssica Cirino. E a nossa social media é a Beatriz Guilhermino, com assistência de Gabriela Ribeiro. E agradecemos também A todos os outros colaboradores presentes nos créditos. Quer ser nosso parceiro? Escreva para penosofá@agenciafamily.com.